Novamente quero saudar-lhes na paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar continuação ao nosso estudo da Palavra de Deus sobre a importância do corpo humano. Estamos falando do corpo humano como templo do Espírito Santo e assim enfatizando que o corpo humano é importante. Na última classe falamos que Deus ele provê para as necessidades do corpo, dando assim ênfase que o corpo humano também para o Senhor é importante, porque se não tivesse importância, então Deus não teria provisto o cuidado para o corpo, tanto na parte externa, na parte de vestir, na parte alimentária também. Então isso vamos concluir no dia de hoje, aquela parte que começamos a falar, que Jesus também esteve preocupado por aquela multidão que seguia ele, quantidade de pessoas que estavam aí. O Senhor abriu a sua mão, abriu a sua bênção para prover alimento para aquela quantidade de pessoas. Isto vimos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 32 e versículos 36 ao 38. Hoje vamos ver também que quando o povo de Israel saiu do Egito, estava caminhando pelo deserto e tinham momentos de necessidade de alimento, ainda que se queixavam, que se lamentavam, mas ainda assim Deus viu que realmente era necessário prover alimento para aquela gente. Então Deus providenciou alimento. Nós vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 16, vamos ler aqui alguns versículos que falam disso, a partir do versículo 11, Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 11, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, aí nesta passagem encontramos a evidência da provisão de Deus naquele deserto para a alimentação do povo de Israel. Disse aqui no versículo 15, especificamente, disse: E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O que quero sempre ressaltar nestas palavras é que a importância que também Deus vê na parte física, na parte corporal, na parte humana, que é com essa parte que nós vivemos aqui neste mundo, nesta terra. Então aqui vemos que Deus tem cuidado, que Deus provê também para o corpo humano. Podemos encontrar também em Êxodo capítulo 17 e versículo 6, Êxodo 17, versículo 6, o seguinte: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas,
e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui vemos Deus provendo comida e provendo água também para o povo. E para que isso? Obviamente que estas coisas eram aplicadas para a parte física, a parte humana, a parte material do ser humano. Era necessário tanto o alimento como a água para que pudessem sobreviver no deserto. Era necessário alimentar-se, era necessário beber, era necessário que tivessem provisão, não, para o seu bem-estar, entanto que caminhavam por aquele deserto. Aqui nos destaca então a importância que Deus dá também para a parte humana, para a parte física, para a parte corporal. Parte esta que, já disse anteriormente, muitas vezes não damos a relevância necessária. Os cuidados, às vezes, do corpo são mínimos, não damos muita importância ao físico, ao material, e nos descuidamos, inclusive, na alimentação. E disto vamos falar mais adiante, também fazendo alguma referência ao tipo de alimento que seria mais coerente, mais saudável também para o corpo humano. E vamos ver também que Deus provê também o vestido, Deus provê não só o alimento, não só a comida, não só a água, senão desde um princípio Deus mostrou ter preocupação pela vestimenta. Quando Ele tira o homem daquele paraíso do Éden, então Ele também provê aí para o homem, quando sai daí, um tipo de vestidura adequado. Quando Adão desobedeceu, pecou, e disse a Bíblia que foram abertos os seus olhos, ele e a sua mulher fizeram umas roupas de folhas de figueira. Então era uma vestimenta muito rudimentária e que não teria duração alguma. Então, quando Deus os expulsa, quando Deus os lança fora do paraíso, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então aí vemos novamente a importância que Deus dá para o corpo. Ele queria que o homem saísse daí numa condição adequada para enfrentar a vida fora do paraíso, fora do Éden, fora daquele lugar, e que certamente aí não havia necessidade, porque o clima era adequado, porque a temperatura era adequada, mas fora daí o homem e a sua mulher iam necessitar de uma roupa adequada, de uma roupa coerente para viver fora daquele lugar. E vemos então desde um princípio que Deus também proviu, não? Deus provê para as necessidades também do corpo humano. Então podemos ver estas coisas que, segundo a palavra de Deus, Deus também provê para o corpo humano. Isto também podemos encontrar no Evangelho de Mateus. Vamos ver aí no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 28 ao 32. Aqui vamos então examinar na palavra de Deus o que disse aí acerca da provisão que o Senhor fez. E o mesmo Senhor Jesus, ele disse assim: e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Novamente, encontramos aí então que o Senhor tem preocupação e Ele não deixa sem mantimento, Ele não deixa sem água, sem alimento, Ele não deixa sem vestimento aqueles que confiam nele. E todas estas coisas que temos visto até aqui mostram então que Deus tem preocupação pela parte física, pela parte humana do nosso corpo, e Ele quer que nós aprendamos também a cuidar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E finalmente Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 6, versículo 32, 31, encontramos o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, resumindo, vemos a preocupação que tem o Senhor, o nosso Deus, também pela nossa parte física, pelo corpo, para prover para o corpo todas aquelas coisas que são úteis e necessárias. Na vez passada vimos também na oração do Pai Nosso que o Senhor disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, o que queremos destacar aqui é isto: simplesmente Deus tem cuidado do nosso corpo. Deus quer que nós também aprendamos a cuidar a parte física, a parte material do nosso corpo, e não seja uma preocupação extremista simplesmente pelo espiritual, e que isso, a parte humana, não, é uma mostra de como andamos espiritualmente. Se andamos descuidados, sem cuidado do nosso corpo, isso demonstra que também espiritualmente a nossa vida não anda muito bem. Assim que temos que ter cuidado, e vemos aqui que Deus tem essa preocupação pelo cuidado do nosso corpo humano. Que Deus abençoe as suas vidas. Na próxima classe vamos falar dos cuidados que se devem ter do corpo. Dos cuidados que se devem ter do corpo, vamos falar um pouco da necessidade da higiene corporal e o que disse a Bíblia sobre isto. Até a próxima.